todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoc e hoje trago-vos a mini mochila Animais 3D porta-chaves, que eu trago aqui 3 exemplos super fofinhos, a nossa Joaninha, o macaquinho que é o que eu vou fazer agora na aula e a borboleta que foi a que eu fiz em direto no Facebook. E digam lá que não ficam assim super mimosas se fizessem-nas todas e porem assim à venda, se não iam ser bem cativantes. Elas são porta-chaves, ou seja, têm aqui a argolinha para porem as chaves. Elas são bem espaçosas. Vou abrir aqui uma qualquer só para vocês verem o resultado final. Ou seja, dá para vocês porem aqui cartões, dinheiro, remédio, dependendo para quem for, por exemplo, se for para a escola, porem o cartão da escola, o que vocês gostarem. Dá para, por exemplo, as crianças ou os adolescentes prenderem na sua própria mochila e fazer assim um detalhe por fora, que eu acho que fica assim lindíssimo. Olhem só este macaquinho que eu acho que também ficou mega fofo. Olhem só esta borboleta também, se não é assim lindíssima. E temos vários animais no nosso site. Basta irem a www.ninoca.pt que podem ver lá todos os padrões que têm disponíveis, e vamos ter em breve também pois o kit completo, como já estão a ver aqui 2 peças, mas vamos ter mais, vamos ter mochila pré-escolar, temos destas Animais 3D também a mini mochila, ou seja, é menor que esta, que é mesmo para as crianças passearem. Esta aqui já é para o pré-escolar, para o infantário, para a creche. Temos o estojo, que também iremos colocar aula em breve aqui no YouTube. Vamos ter lancheira, o kit de higiene bucal, ou seja, vocês vão ter assim um kit completo destes animais super fofinhos. Espero que gostem desta aula e vamos então agora para os materiais. Então, estão aqui os materiais. Neste caso, a parte exterior eu imprimi em DOL. Quem quiser também pode ser impresso em napa. E o forro eu estou a usar na tela impermeável ou bagum estampado a combinar. E vamos precisar então do nosso corpinho, que já vem no molde. Neste caso estou a fazer, como estão a ver, o macaco. Não estruturei nada, mas se caso vocês queiram a peça um pouquinho mais rígida, podem pôr, por exemplo, o TNT 100, que vai fazer com que a mini mochilinha fique bem rígida. Precisamos do forro. Para quem comprar connosco no site, o forro também já vem assim com a medida para vocês só cortarem. Se não, vocês, se tiverem material em casa, é só cortarem ligeiramente um bocadinho maior do que o nosso corpo, está bem? Vamos precisar do fole e das alças, para vocês não fazerem confusão, que, por exemplo, neste caso o macaco vem tanto as alças como o fole da mesma cor. As alças são as duas que são um pouco mais estreitas, está bem? Mais pequenas, aliás. E as do fole são mais compridas e mais finas. As das alças são mais largas e mais curtas. Uma comparação que também traz a alça de mão é só vocês verem que a largura é a mesma que a alça dos ombros, está bem? É só essa dúvida, que eu sei que às vezes as meninas têm dúvida qual é que é a alça, qual é que é o fole. A única diferença é que a alça é mais larga e mais estreita e o fole é mais fino e mais comprido, está bem? Ou então pegam na pequenina, que é a alça de mão, e verificam a largura e veem logo qual é que é as alças de ombro. Precisamos então do nosso fole, 2 vezes o exterior e 2 vezes o forro, a mesma coisa. Quem quiser fazer com a estrutura de TNT 100 pode colocar também no fole, vai ficar mais rígido. Vamos precisar de fecho, eu estou a usar fecho malha 3, um bocadinho maior do que o nosso fole, e um cursor. Quem quiser também pode colocar 2 cursores. Vamos precisar das partes 3D, ou seja, cada animal, já sabem, pode ter asas, pode ter orelhas, pode ter antenas, barbatanas, né? Dependendo de qual é o animal, pois vocês só têm que encaixar no sítio que vocês gostem mais. Neste caso, se eu usar o macaco, ou seja, vamos precisar 2 vezes o exterior das orelhinhas e 2 vezes o forro. E para finalizar, precisamos de viés para fazer o acabamento interno. Neste caso vou usar o viés Boneon preto. Este é todo o material que vamos precisar e vamos agora para o passo a passo.
Então agora, começar pelas alças. Antes de começarmos, eu esqueci-me de dizer nos materiais, também precisamos de uma argola, tá bem? E vou começar então pelas alças. Para isso, eu vou fazer um risco ao meio da ponta para aqui 2 cm, ou seja, mesmo ao meio, e faço um risco. Vou pôr fita dupla face de um lado e do outro, para nos facilitar. Vamos tirar a fita e vamos colar aqui na ponta. Ou seja, eu vou daqui até ao risco, ligeiramente para dentro, assim, e vou colar a toda a volta, tá bem? Tanto deste lado como deste. Vai ficar então assim, desta forma, como vocês veem, ali está o risquinho ao meio, eu estou a deixar meio milímetro de cada lado, ou seja, vai ficar 1 milímetro mais ou menos entre a distância entre eles. Porquê? Porque agora quando dobramos ao meio facilita-nos a dobra e não fica aqui um montinho a mais. E agora é só virar e fazemos a costura aqui à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim, e a nossa alça fica pronta. Fica assim a alça pronta. Eu já preparei as outras também, tá bem? A outra alça e a nossa alcinha de mão. Vocês vão fazer o mesmo processo para as 3 e agora vamos colocar no nosso corpo da mochila. Agora pegamos no nosso corpo, eu já dobrei aqui ao meio, juntei aqui a caixinha de leite para acertar bem o meio e fiz um piquezinho aqui com a tesoura, só para saber onde é o meio da nossa peça, e vamos primeiro por encaixar aqui a nossa alça de mão, a mais pequenina. Juntamos assim ao meio, desta forma como eu fiz, está bem? E vamos encaixar aqui no nosso pico, ao meio, para ela ficar assim bem certinha de um lado e do outro. E vou fazer uma costura à beirinha nas 2 tirinhas. Vai ficar assim, desta forma. Agora vamos encaixar as nossas alças de ombro. As nossas alças são bem maiores, porque eu deixei mais compridas para vocês fazerem à medida que vocês gostarem mais. Mas para vocês medirem, vão fazer aqui primeiro a costura à beirinha, ou seja, num dos lados eu vou encaixar aqui encostado a minha alça e vou fazer aqui a costura primeiro à beirinha e depois meço o tamanho que eu quero de alça. Agora, mais ou menos um dedo ou 2, como vocês prefiram, daqui da caixinha para cima, eu vou deixar um dedinho, mais ou menos, eu vou colocar a minha alça. Como vê, se for toda, ela ia ficar muito grande, eu vou ajustar ao tamanho que eu acho que fique bem e que eu quero. Ou seja, eu quero que ela fique só assim com uma pequena lomba, então eu vou ver aqui a medida, estão a ver que eu quero ter a alça, vou marcar com o dedo e vou cortar com a tesoura. Eu vou-vos dar a medida que eu cortei, por caso queiram fazer igual a mim, já têm a medida, mas é uma questão de vocês verem qual é que vocês gostam mais. Eu cortei 11 cm certinho, então eu vou aproveitar para as alças ficarem do mesmo tamanho, vou já cortar o outro lado também. Mas vocês cortam à medida que vocês gostarem mais, está bem? Então agora, num dedo, eu ponho aqui o meu dedinho e vou dobrar e costurar aqui à beirinha. Para vocês terem a certeza de um lado e o outro, vocês podem medir quanto é que dá, que eu já vos vou dizer, e marcam exatamente igual do outro lado. Ou seja, vai ficar assim, vão ver? Vai estar perfeito, mas eu gosto de ver assim a alça pequenina. Eu sei que há pessoas que gostam da alça maior, põem na maior, não há problema nenhum. E vou-vos só dar a medida exatamente igual a que eu deixei para fazer do outro lado, a mesma forma. Ou seja, da marcaçãozinha para cima eu fiz 1,5 cm, então se querem exatamente igual, eu vou aqui outra vez e marco 1,5 cm, ok? Assim já sei onde encaixar a alça para que um lado e o outro fique exatamente na mesma medida. Vou fazer então primeiro a costura aqui em cima, ou seja, agora do outro lado,
como fizemos, uma costurinha à beirinha. E agora sim, naquela marcação de 1,5, eu vou puxar a minha alça e vou fazer aqui novamente outra costura à beirinha. Fica assim prontinha as nossas alças da mochila. Agora vou aproveitar e vou pôr já o meu forro, ou seja, vou virar avesso com avesso, tá bem? Encaixar aqui no meu molde e vou fazer uma costura à beirinha aqui a toda a volta, fazendo retrocesso no início e no fim, e depois cortar este excesso de forro que ficou a mais. Já está então o nosso corpinho prontinho. Eu aproveito, já tinha achado o meio daqui, vou achar também o meio já da parte da frente também, onde está a carinha do macaco, que é para já ficar com as duas marcações feitas do meio. Vamos precisar depois para colocar o fole, ou seja, aqui o forrinho já preparado. Vamos reservar um bocadinho e vamos começar então com a nossa alça. Para isso, com o nosso fole. Para isso, já peguei na minha parte exterior o nosso fecho, malha 3, direito com direito, ou seja, a cremalheira saliente vira-se para o lado do nosso fole, sempre maior um bocadinho, e vamos fazer uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. Feita a costura, agora vou pegar na minha parte do forro, tá bem? E vou juntar também direito com direito, ou seja, aqui o meu direito do exterior com o direito do forro. Alinhamos que ele tem a mesma medida posterior, então temos que ter atenção de alinhar aqui no fecho e na lateral. E vamos fazer agora uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador, fazendo também retrocesso, claro, no início e no fim. Agora vou virar para o lado direito, tanto o exterior como o forro, esticar bem. E vamos fazer aqui duas costuras. Primeiro aqui à beirinha, atenção quando estivermos a costurar, puxar bem o forro para a frente, porque é para ele ficar bem direitinho. E depois faço aqui outra costura que é para prender o forro ao exterior. Então fazemos uma costura aqui à beirinha até aqui ao fim, ou seja, no início e no fim fazer retrocesso. O mesmo faço daqui também para prendermos o exterior ao forro, deste lado aqui. Depois, se sobrar ligeiramente algum forro, é só apararem, tá bem? Vai ficar então assim, desta forma, o nosso forro e o nosso exterior. E agora vamos fazer o mesmo processo deste lado do fecho, ou seja, direito com direito, exterior com exterior, tá bem? Tenham atenção a isso. Agora alinhamos do outro lado do fecho, alinhamos na lateral também e fazemos o mesmo processo, uma costura à beirinha. Costura feita, agora fazemos o mesmo com o forro. Forro com forro, alinhamos na lateral e na zona do fecho, e agora sim fazemos a costura pé de máquina à margem do calcador, viramos para o lado direito e fazemos os dois remates de um lado e do outro, como fizemos aqui, tá bem? E já vos venho mostrar esta parte feita. Feito então os dois lados, agora vamos encaixar o cursor. Como sabem, eu abro sempre um bocadinho a cremalheira, que eu acho mais fácil. Vocês colocam sempre, claro, da forma para vocês mais fácil. E para mim o mais fácil é cortar só aqui um bocadinho da cremalheira, estão a ver? Esta parte eu vou retirar e deixo o tecido do fecho, desta forma, assim. Agora vou encaixar o cursor que tem a parte mais arredondada na parte que eu não cortei a cremalheira, e depois empurro até chegar à parte onde eu cortei e encaixo o outro lado, e depois é só empurrar até meio, desta forma, assim. Agora
vamos deixar aqui um bocadinho esta parte, porque eu não vos indiquei na parte da mochila as partes 3D, não é? Então falta-nos essa parte, por isso vamos preparar as nossas orelhas. Agora vou pegar nas minhas orelhas na parte exterior e na parte do forro. E o que é que eu vou fazer? Coloquei uma fita dupla face para ser mais fácil colar um sobre o outro, que facilita. Tem só de ter atenção porque no meu caso a orelha tem estas rodinhas, então eu vou encaixar uma na outra de forma que fique certinho, desta forma assim, que assim ao estar já colado ele já não foge do lugar. E depois aqui quando costurarem aparam se ficar algum bocadinho de tela a ver-se, é só parar com a tesoura que é muito mais fácil. Só que antes disso eu vou fazer já aqui uma marcação, porque neste caso eu quero que a minha orelha vai ficar, claro que vocês fazem da vossa forma, podem colocar de lado, podem colocar de cima, o que vocês quiserem, está bem? Eu vou colocar mesmo na parte arredondada, de forma que ela fica assim, desta forma assim. Eu acho que vou fazer assim, acho que vai ficar engraçado, vamos testar. Então eu vou fazer aqui uma marcação de 2 cm, está bem? Eu vou da minha pontinha, ou 2 calhar é muito, vou fazer de 1 cm, eu acho que é preferível de 1. Vou fazer aqui um risco, como vocês estão a ver, ou seja, da minha pontinha para aqui eu marquei 1 cm e fiz aqui um risco a todo o comprimento, que é onde eu depois vou encaixar ali. E agora eu vou só fazer uma costurinha à beirinha aqui a toda a volta. Atenção a colocarem um ponto pequenino. Se tiverem, eu vou usar a linha branca, mas se tiverem linha castanha, neste caso aqui do macaco, ficaria perfeito, porque a costura ia ficar mais discreta, tá bem? Um ponto pequenino e vamos só fazer aqui a costura a toda a volta. Eu aproveito, como eu depois vou cortar neste centímetro para baixo, eu vou fazer aqui a emenda, ok? Porque depois, como vai desaparecer, não se vai ver a parte da emenda, tá bem? Então, vou começar por aqui por baixo, faço a costura à beirinha, termino aqui, aparo qualquer coisinha de tela que fica aqui visível na parte exterior e já vos venho mostrar. Já está então costurada toda a volta, como eu disse, se tivéssemos em castanho ficaria muito mais bonito e o meu defeitinho ficou na parte do risco para baixo, está bem? Por isso esta parte não se vai ver. E eu, como disse, ia pôr aqui na curva, mas agora, vendo melhor, eu acho que assim de lado vai ficar mais engraçado a orelha do macaco. Então, vamos aqui pegar numa régua e da ponta aqui de cima para baixo eu vou marcar 2 cm, ou seja, eu aqui com a minha régua vou só marcar aqui nesta pontinha e nesta pontinha 2 cm, só para eu saber por onde vai começar a minha orelha, tá bem? Desta forma, assim. E é onde eu vou encaixar a orelha, ou seja, o meu exterior, com o meu exterior, tá bem? O risquinho aqui vai ficar para fora, desta forma assim, ou seja, começo com os meus 2 cm, o risquinho aqui a acompanhar, ou seja, desta forma assim, estão a ver? Aqui começo aos meus 2 cm para baixo, acompanhei aqui o meu risco, a parte mais pequena, onde está aqui o defeito, e vou fazer uma costura à beirinha, ou seja, a minha tela está virada para cima e o meu exterior está virado para baixo, encostado aqui à carinha do macaco, está bem? E vou só fazer aqui uma costura à beirinha para segurar, até vou fazer costura aqui da parte do avesso, que eu consigo ver melhor, e costurar esta parte, fazendo retrocesso no início e no fim. Depois vou fazer o mesmo processo do outro lado da orelhinha. Vou marcar aqui nos meus 2 cm, encaixar a orelha pelo risco e fazer também aqui uma costura à beirinha. Feita então as 2 costuras, vou cortar este excesso de orelha que já não vou precisar.
desta forma assim. Isto aqui é só uma sugestão de fazermos as orelhas, neste caso elas vão ficar desta forma assim, mas podem, como eu disse, alterar ao vosso gosto. Agora, estando as partes 3D já prontinhas, agora sim vamos encaixar o nosso fole. Para isso eu vou achar o meu meio também do fole, já tínhamos achado o meio da parte do corpo da nossa mochilinha. Agora vou achar também do fole e vamos juntar primeiro direito do nosso exterior com direito do nosso exterior, encaixamos aqui na parte do nosso fundo, estão a ver? E vamos fazer uma costura pé de máquina a todo o comprimento, tá bem? Deste lado aqui. Vou aproveitar, vou já cortar este excesso de fecho, ficou aqui a mais, e vamos colocar o nosso viés, o acabamento. É só dobrar aqui ao meio. Este aqui, a pontinha está a desfiar, vou só aqui cortar um bocadinho. Desta forma assim, e podemos queimar a ponta para não se desfiar. Desta forma. E agora sim, vou dobrar ao meio e encaixar aqui o nosso viés, assim, e fazer uma costura aqui à beirinha. Agora vamos fazer o mesmo processo, agora deste lado aqui, ou seja, vou juntar direito exterior com o direito do nosso fundo, encaixamos e vamos fazer a costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim. Vou cortar este excesso de fecho e colocar o viés como fizemos deste lado aqui. Feito então as duas costuras, agora é só encaixar o nosso espelho aqui no nosso fole. Como eu disse, já achámos o meio aqui do fole e da parte da frente e de trás. Vamos encaixar então agora pique com pique e vamos prender molinhas a toda a volta para encaixar aqui o nosso espelho. Vocês esticam aqui bem na lateral. O nosso viés puxamos-o sempre para baixo, fica mais bonito, e até depois para mexer aqui no cursor não bate aqui no fecho. E vamos então prender com molinhas aqui a toda a volta da nossa peça. Já encaixei aqui as molinhas a toda a volta do nosso espelho e agora é só costurar aqui desde o início, fazendo retrocesso no início, costuramos a toda a volta e terminamos aqui, claro, com uma margem de calcador, está bem? E depois é que vamos encaixar este espelho aqui. Costura feita a toda a volta. Agora é só encaixar aqui o viés da forma que fizemos nesta parte da lateral e depois aqui o espelho de trás vamos fazer o mesmo. Vamos juntar pique com pique, prender molinhas aqui a toda a volta da nossa peça. Tenham só atenção aqui o viés estar virado também para baixo para não ficar torcido. Eu vou prender então as molas. Vou costurar outra vez aqui a toda a volta, colocar o viés e virar a peça para o lado direito para verem o resultado como vai ficar. E assim ficou então o nosso macaquinho. Eu acho que ficou assim super engraçado e ainda bem que eu pus assim de lado, que eu acho que ficou muito mais perfeito. Achei piada a pôr assim as partes rodinhas da orelha de um lado outro para o outro. Claro que se quiserem do mesmo é só girarem e fazerem da mesma forma, mas eu acho que fica engraçado ficar assim diferente. A única coisa que eu não tinha colocado era a argola. Vocês podem colocar quando estão a fazer dobrinha aqui da alça de mão, encaixar logo, ou então, como isto é só uma argola, é só abrir aqui a nossa argola e encaixar agora aqui na parte da alça de mão, como eu estou aqui a fazer agora. Ou seja, é só aqui girar
e já fica assim prontinha para colocar as chaves. Espero que tenham gostado desta aula. Como veem, é super fácil. Tenho aqui, por exemplo, a da Joaninha. Eu tinha feito em direto com vocês no Facebook a da borboleta, que também ficou assim super fofinha. E olhem como fica mega fofo para as crianças colocarem nas suas mochilas, para as pessoas andarem. Quem gosta assim de animais, acho que também fica assim super lindo. Adolescentes, adultos, assim com umas mini mochilas porta-chaves, que dá para caber aqui o dinheiro, o cartão, remédios se quiserem, o que pretenderem nesta mochilinha cabe, porque fica assim super fofa. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, de comentar, subscrever ao canal quem não subscreveu e ativar as notificações, porque este ano nós estamos aqui regularmente a colocar vários vídeos, principalmente vídeos também antigos que entretanto foram apagados no Facebook, estamos a colocá-los todos aqui, e os vídeos que estamos a fazer agora em direto este ano também no Facebook, também estamos a colocar. Este foi um deles que nós fizemos há umas semanas atrás, e agora que eu fiz a borboleta em direto no Facebook, e agora fiz aqui o macaquinho, porque a única alteração dos animais é o encaixe aqui do 3D. Por exemplo, ali a Joaninha, como vêem, as antenas ficam em cima, o do macaco ficam aqui de lado mais para cima, a da borboleta nós pusemos mesmo centrado aqui as asinhas na mochila, ou seja, só essas partes 3D é que vão alterando consoante o animal. Mas espero que tenham gostado desta aula. Como veem, é super fácil de fazer, fica assim super mimosa e perfeitinha. E então até à próxima aula!